Timeout começando, meus amigos. Agora a gente voltando às nossas origens, Alex, fazendo o nosso programinha gravado mais uma vez. Sejam muito bem-vindos à off-season do Timeout. Como você está, meu amigo? Estou bem, esse tempo de fora aqui foi bastante importante para a gente descansar. Então agora eu estou de volta renovado para a gente começar essa off-season que tem bastante coisa boa para a gente falar nesse programa do que já aconteceu, mas daqui para frente também, porque a NFL É. não para nunca, tá? Exatamente, cara. Eu ainda tô em fase de descansar da temporada, pelo menos nos meus perfis pessoais, então eu coloquei pra mim que por fevereiro inteiro eu não ia mais produzir conteúdo, eu ia ficar mais avaliando o que a gente fez na temporada, fazendo coisas pro Endzone. Eu acho que é necessário isso, né? A gente precisa, pelo menos em alguns momentos da temporada, aproveitar que ninguém está falando de NFL e nós também não falarmos tanto de NFL. É algo que eu acho que a gente pecou muito no passado, né? A gente ficava falando de NFL todos os dias sem parar, a gente não tinha folga. E dessa vez deu para dar uma quietada. Eu confesso que estou um pouco enferrujado, Alex. Eu não sei você, mas eu não consumi nada de NFL desde o Super Bowl. Como que você tá nessas últimas semanas? Não, eu também, cara. Eu fui gravar o vídeo que eu postei hoje, né, lá no perfil do Endzone, análise tática do novo Aham. coordenador ofensivo dos Eagles. E, cara, eu falei, mano, eu não sei futebol americano, mas eu fui não só olhar a tape, que eu tava tipo assim, mano, o que que eu tô vendo aqui? Quanto pra Sim. gravar um vídeo que eu demoro, sei lá, meia hora. Aí demorei mais de uma hora pra fazer, errei coisa na edição, fiquei tipo assim, cara, eu esqueci tudo. Mas a prática volta aí com o tempo. Os chimpanzés não podem ficar muito tempo sem balançar. Mas é isso, galera. Explicando como vai funcionar o timeout durante a temporada, a off-season, quer dizer. A gente vai gravar os programas agora sempre sob demanda. Então, toda terça-feira, às 6 horas, vocês podem assistir o programa gravado já. E a gente vai sim fazer algumas lives pontuais durante a temporada. Por exemplo, abertura da Free Agency. Então, a Free Agency começa oficialmente no dia 11. Na segunda-feira, que é o período de tempering legal, onde as equipes já podem negociar os contratos que vão ser assinados na quarta-feira, a gente vai fazer essa live, porque geralmente é o dia que a gente tem os principais free agents assinando, então é sempre legal a gente pegar as reações ao vivo de como que as principais contratações são reagidas por nós, né? O Alex, a gente conseguiu pegar o Saquon Barkley assinando com os Eagles, que foi cinema Gilbert. completo. Vamos fazer live também de draft, então vai ter bastante conteúdo na off-season e a gente não vai parar. Então vamos trazer aqui convidados para falar sobre vários temas. Eu entendo que durante a off-season, né, é normal que o público dê um êxodo, que a gente tenha menos público, mas a gente vai trabalhar sempre coisas bem divertidas para vocês. Então vamos fazer aqui conteúdos lúdicos com tier list, com entrevistas, com joguinhos e também vamos falar bastante de futebol americano. Certo, Alex, o que a gente tem para hoje então? Antes de tudo, né, se inscreva aqui no nosso canal, porque o conteúdo não para, deixe seu like, comente o que você tá achando dos vídeos e o que você espera nessa off-season que a gente vai ler com toda certeza. Agora sim, o que temos para hoje, Alex? Hoje, meu querido, nós vamos abrir nossa cápsula do tempo lá de setembro. Então, Maravilha. cada um deixou 3 opiniões antes da temporada e aqui também o que a gente aprendeu com essa temporada. Então, tem bastante coisa para a gente falar nesse programinha maravilhoso. Maravilha, vamos começar então com as cápsulas do tempo. Editor, coloca a primeira aí no ar pra gente. A minha primeira cápsula do tempo, eu acertei e acertei demais, Alex, porque não só eu cravei que o J.J. McCarthy não ia repetir o sucesso do Sam Darnold, o Sam Darnold foi lá e ganhou o Super Bowl para provar ainda mais o quanto eu estava certo. Então, essa daqui foi realmente a minha melhor cravada da temporada. E para quem tá vendo agora, pode achar que foi óbvio. Mas quando eu falei isso, a torcida dos Vikings pegou um pouco no meu pé, porque havia um grande otimismo com o J.J. McCarthy, que foi o que me motivou a falar isso. Então a gente via os torcedores meio que numa lua de mel com um jogador que ainda não tinha jogado na NFL. E aí a gente foi pro programa e eu pensei nessa take, tipo, 10 minutos antes do programa, porque eu tava no Twitter. E aí eu mudei a minha take original, que eu não lembro mais qual que era, e falei isso, que o J.J. McCarthy não ia repetir o sucesso do Sam Darnold. Pra quem não se lembra, o Sam Darnold individualmente teve uma temporada até melhor nos Vikings em 2024 do que ele teve com os Seahawks em 2025, né? Passou para mais de 30 touchdowns, para mais de 4 mil jardas, ele
foi um verdadeiro gunslinger na temporada, então tava soltando muita bola em profundidade, né? Teve uma primeira metade de temporada muito boa, aí a segunda metade, assim, ele deu uma leve caída nos números, os Vikings começaram a perder alguns jogos, teve uma sequência de 2 derrotas seguidas, mas logo depois ele voltou a jogar bem de novo, então foi uma temporada individual muito boa, que fez os Vikings vencerem 14 jogos. E o J.J. McCarthy, ele entrou com esse otimismo, né? Havia toda essa questão dele estar pegando uma boa situação por conta do Justin Jefferson, do Kevin O'Connell, do time ter uma boa comissão técnica que, para além do ataque também, ia deixar esse time competitivo. E a gente viu o J.J. McCarthy tendo muitas dificuldades nessa temporada, sofrendo com lesões mais uma vez. Então, 11 touchdowns, apenas 12 interceptações. É um ano que deixa muito a desejar, especialmente porque ele não conseguiu ter liga com o melhor jogador do ataque, que foi o Justin Jefferson. Então, eu acho que em todos os sentidos ele não conseguiu repetir o sucesso do Sam Darnold. E o Darnold ter vencido o Super Bowl com o Seattle Seahawks, né? Por mais que a gente saiba que tem que contextualizar tudo, mas acho que deixou essa take um pouco mais especial, Alex. Derrubou até o GM do Minnesota Vikings, né? É. O Kwesi foi mandado embora aí, né? Só precisou muito por conta desse contraste. E eu não era fã de J.J. McCarthy como prospecto, achava que o encaixe dele no Minnesota Vikings especificamente poderia ser bom para ele e ter alguma chance de dar certo, mas não estava tão otimista quanto a torcida estava, com certeza. Uhum. E você foi muito certeiro aqui. Eu até falei assim, cara, não repetiu o sucesso do Sam Darnold, acho que isso é provável, porque o Sam Darnold teve uma temporada muito boa. Então, como é que você mede isso diferente? Aí eu lembro que você falou assim, ele vai ter menos de 20 touchdowns passados. E assim, teve praticamente a metade dos touchdowns, sabe? Então, realmente uma take que você mandou muito bem aqui. Eu não era o maior fã dele, mas esperava mais do que ele fez nessa temporada, sabe? E agora, Minnesota está até pensando em outras opções, né, para trazer como competição, assim. Então, acho que diz muito, assim. Acho que aí sim, ponto positivo, assim, para como eu via como prospecto, talvez também, né? Mas você acertou em cheio nessa aqui. Maravilha. Editor, coloca aí a primeira do Alex. Vamos fazer alternadas. Uma minha, uma do Alex. Washington Commanders ficará fora dos playoffs. Mais uma cravada, Alex. Essa daqui que eu achei que era a minha opinião mais polêmica, certo? Antes da temporada, acabou sendo confirmada aqui. Aí, claro, tem a questão das lesões que a equipe lidou também, né, ao longo da temporada, principalmente do Jalen Daniels, mas mesmo quando ele estava em campo, acho que o Washington não jogou tanta bola assim, muito por conta da defesa do Dan Quinn, cara, que é uma defesa muito simples, que tinha muitos erros, não tem um personnel bom o suficiente, sabe? Uma galera muito velha, então Von Miller, que é uma coisa que eu falei assim dessa linha, eu falei, cara, quem que vai pressionar o quarterback aqui? Né, Bob Wagner, que assim, acho que o jogo já passou por ele, futuro Hall da Fama, mas não dá mais, sabe? O Lerman que eles trocaram, assim, não foi tão produtivo, então, uma defesa, cara, que deixou muito a desejar nessa temporada, e um ataque também que, claro, lidando com lesões do quarterback, mas o próprio Jalen Daniels, acho que teve uma regressão nessa temporada, então, assim, acabou ficando de fora aqui dos playoffs. Que bom que falei isso, porque eu falei assim, cara, eu vou tirar isso aqui do meu peito e você é a única pessoa que vai falar isso, porque todo mundo estava extremamente otimista com os Commanders, né? E aqui ficando em terceiro na divisão, né? Atrás de Eagles e até do próprio Dallas Cowboys. A gente viu o melhor jogo dos Commanders na temporada, se pá, né? Fato. Foi aquele jogo contra o Los Angeles Chargers, que foi o jogo mais Chargers possível, que todo mundo tava esperando que ia ser uma vitória tranquila. E os Commanders foram lá no SoFi Stadium, venceram aquele jogo. E eu tô contigo, assim, eu acho que foi uma temporada que, mais uma vez, puxou a gente de volta pra realidade, né? Cada vez mais esse arquétipo do quarterback que tem uma primeira temporada muito boa, e aí todo mundo empolga, fala, meu Deus, ele é o top 5 da NFL, ele é o melhor quarterback da conferência, ele é o melhor quarterback da divisão. Tipo, calma. Jayden Daniels, mesmo quando esteve saudável também, não jogou muito bem. E os Commanders eu acho que era um time confuso, Alex. Eu lembro que a gente falou que esse time era um time velho, apesar de ser um time jovem. Então você tinha ali pontos específicos de jovialidade. O Jayden Daniels, por exemplo. Né? Você tinha o Luke McCaffrey, que a torcida estava começando a se apaixonar por conta do sobrenome, mas que assim, né? Você olha para além disso, era Deebo Samuel e Terry McLaurin. Você olhava para os running backs, aí tinha o Austin Eckler, e aí tinha o Cross Merritt, que vinha com essa escolha de final de draft, que empolgou, que parecia que com a pré-temporada ele ia acabar pegando a liderança do backfield, não virou nada, né? E aí
o Zach Ertz. Então são muitos jogadores velhos que já passaram do auge, e aí você tem o contraste do Jayden Daniels, que tá nesse ano de calor, onde você quer potencializar ao máximo a janela, né, de Super Bowl, que a gente vai falar sobre isso em breve. Mas acho que aqui você mandou muito bem, cara. E assim, por mais que as lesões tenham interferido, eu acho que o Commanders não ia para os playoffs mesmo se o Jayden Daniels tivesse ficado saudável, porque o Mariota, ele não jogou mal em algumas partidas, né? Tiveram bons jogos dele ali, como contra o Denver Broncos, e mesmo assim essa franquia ficava meio que com o freio de mão puxado. Então, acho que foi muito bem aqui nessa take, tá? Editor, bota aí a nossa segunda take de Pepe Narducci, que agora o negócio vai ficar zoado para mim. Eu estava fechado com o Buffalo Bills, galera, e eu confesso que dessa vez eu pulei fora do barco. Agora eu vou parar de apostar no Buffalo Bills sendo campeão do Super Bowl. Foi a segunda vez que eu fiz isso. Eu lembro que eu apostei nos Bills indo para o Super Bowl em 2023. 2023 o meu palpite era Bills e 49ers, acertei que os 49ers foram, mas eu também tinha colocado os Bills campeões naquele ano. E esse ano eu tava muito confiante, Alex. Eu tava vendo um time mais maduro, eu tava vendo um time que dessa vez, por mais que o elenco não fosse mais grande coisa, o meu raciocínio foi o seguinte: o Josh Allen já é um quarterback provado, que eu acho que vinha de sua melhor temporada, se não a melhor, a segunda melhor, mas assim, foi o ano de MVP que ele de fato ganhou o MVP. E eu acho que essas equipes, elas têm o ano que é o ano delas. Então, assim, o Buffalo Bills não necessariamente vai ganhar o Super Bowl no ano em que tudo vai dar certo. Mas você só precisava que as coisas não dessem tão certo para os outros times. E isso aconteceu. O Baltimore Ravens não foi para os playoffs, o Kansas City Chiefs não foi para os playoffs, o Cincinnati Bengals mais uma vez não foi para os playoffs. Só o Buffalo Bills, desses times que entram na temporada com a gente já empolgado, os QBs elites, que acabou indo e parou no Divisional Round para o Denver Broncos com aquela derrota surreal, com a interceptação do Josh Allen naquele passe pro Brandon Cooks que, né, gerou toda a polêmica, mas você fala assim, cara, os Bills vão perder desse jeito de novo. E aí o Josh Allen errando os passes ali no final do último quarto, que poderia ter sido touchdown da vitória. Então, os Bills mais uma vez ficaram no quase. Foi muito cruel, mais uma vez, a forma como o time perdeu. E agora eu não sei, eu não vou apostar nos Bills campeões do Super Bowl em 2026 e talvez isso seja o necessário para que esse time chegue longe, porque estar no bolão de Pepe Narducci geralmente não dá muito certo, né, cara? Cara, outra eliminação dolorida, como parecem ser todas do Buffalo Bills, né? Que realmente ficou no quase. E quando os Bills chegaram na pós-temporada, e a galera tá falando que não tinha desculpas, né? Por causa dos outros quarterbacks, né? Que estavam de fora assim, mas o próprio elenco do Bills era muito falho, principalmente do lado defensivo. Eu tinha minhas desconfianças desde o início do ano, né? Acho que foi até o meu contraponto para você com esse palpite era o Sean McDermott. E chega no jogo contra o Denver Broncos, cara, e não achei que foi culpa do Sean McDermott. Acho que ao longo de toda essa temporada, até ele foi um bom técnico, ele sempre foi muito bom na temporada regular, mas é um jogo que o Josh Allen voltou pro Josh Allen do passado, assim, é aquele jogo que se fosse jogado várias outras vezes, acho que os Bills passariam em vários cenários, certo? Mas aí foi o jogo que o Josh teve vários turnovers e que perdeu passes que ele, hoje em dia, não perde tanto quanto já perdeu um dia na carreira dele, quando ele era mais imaturo. E aí, é isso. Playoffs da NFL é isso, você tem uma chance só. Então, né, acabaram sendo eliminados aqui e é muito triste. Eu também, Pepe, não vou apostar no que vem técnico novo, querendo ou não. Acho que eu gostava mais do trabalho do Brady que a maioria das pessoas. Não sei se o credenciava para ser head coach especificamente. Então, assim, acho que pelo menos um ano aí de carência a gente vai ter que ter com o Buffalo Bills. E fecha uma parte aqui desse ciclo, cara, sem um título, sendo que o DVOA, né, aquela estatística que a gente gosta muito, que dá um contexto histórico, é um dos melhores times da história nos últimos anos que não teve um Super Bowl, sabe? Isso é muito Buffalo Bills, infelizmente. Então, assim, aqui ficou no quase, de fato. É um bom palpite, mas ficou no quase. Tá começando a me cheirar Dan Marino e Miami Dolphins nos anos 80. Fala isso não, cara. O Josh merece dele também. Merece. Mas, enfim.
Editor, bota aí a segunda take do Alex, então. Green Bay Packers vencerá a NFC North e mais uma vez, Alex, quebrastes a cara também. Cara, meu Packers sempre me deixa na mão no fim das contas, né? É simplesmente impressionante. Porque a equipe tava ali Uma das joias do em infinito, né? momentos da temporada. Tava ali, cara, com o Micah Parsons voando, né? Depois da troca, porque essa take aqui foi antes deles trocarem pelo Micah Parsons. Então, quando o Micah Parsons veio, falei, cara, é isso, meu palpite vai dar muito certo. E aí, cara, o Parsons machuca ali na reta final, a equipe dá uma derretida, querendo ou não. E eu não contava com o Chicago Bears estando tão bem assim também. Foi muito do ponto que eu fiz, porque eu falei, cara, os Lions com as duas trocas de coordenadores não vão ser tão dominantes quanto foram na temporada passada. O Minnesota Vikings com a troca de quarterback vai vencer esses jogos muito por conta da comissão, da defesa, mas não vai vencer mais jogos do que os Packers. Os Packers, né, acabaram não ganhando tantos jogos quanto eu esperava que iam ganhar, mas o Chicago Bears que foi a grande surpresa dessa divisão. E acabou ficando com o título. Os Packers foram para a pós-temporada mesmo assim, mas não saíram coroados aqui, né? E aí teve que mudar a comissão, e aí já tá todo mundo querendo o Matt LaFleur embora também, e etc. Então, assim, foi bem frustrante essa reta final da temporada, mais uma vez. Mas, cara, muito afetado pelas lesões. Não sei se necessariamente com o time saudável eles venceriam a divisão, certo? Mas acho que isso também aqui entra na conta. Acho que poderia ter sido mais apertado do que foi, né? Principalmente com o Michael Parsons jogando no fim do ano. Nós dois estávamos muito alto no Green Bay Packers. Eu lembro que eu coloquei eles para chegar no Super Bowl também. O meu palpite original era Buffalo Bills contra Green Bay Packers. E aí lá para semana 15, que é quando o Micah Parsons machuca, aí eu pulo do barco também com o Green Bay Packers. Eu fui com os Bills até o final, até onde deu, até o time ser eliminado. Mas eu lembro que o meu palpite final pro Super Bowl no bracket foi Rams e Bills. Justamente porque o Green Bay Packers perdeu muita força sem o Micah Parsons. Eu acho que foi um time também que, mais uma vez, lidou com lesões, então perde o Tucker Craft. Perde o Tucker Craft no meio da temporada. O Jordan Love se lesiona, perde partidas ali no final na reta final. E no jogo contra os Bears, sabe, foi um jogo que o Jordan Love jogou muita bola e mesmo assim não foi suficiente. É claro que ele já tinha sido depois de perder a NFC North, mas é um jogo que você joga no frio de Chicago, né? Green Bay não estava muito diferente, mas você tem que ir para um dos estádios mais hostis da NFL nesse tipo de situação. É uma rivalidade divisional que você tem que jogar fora de casa, então sem o apoio da sua torcida. Eu acho que é muito complicado. O Green Bay Packers, ele me parece estar num ciclo vicioso, que a torcida já está cansada e eles renovaram com o Matt LaFleur. A gente já falou sobre isso também, mas acho que ficou emperrado, sabe, Alex? Essa foi a sensação do Green Bay Packers esse ano. Pois é, cara. Eu achei que ia faltar talento de topo para vencer nos playoffs, mas que na temporada regular daria para vencer esse título aqui, né? E acabou faltando justamente na reta final da temporada regular. E nos playoffs, cara, aquele jogo ali poderia muito bem ter vencido o Chicago Bears, né? Acho que realmente deu uma derretida ali, de fato. Editor, vamos para a minha última take da pré-temporada. George Kittle será o Pro e vai liderar os Tyrants em jardas. Essa daqui eu considero que eu posso ser absolvido porque o Kittle perdeu 5 partidas. Mas foi justamente isso que eu te falei que ia acontecer, né, com essa take. Eu falei, cara, foi excelente opinião, mas será que ele vai jogar todos os jogos para conseguir liderar os Tyrants? Isso que é complicado. Tipo assim, o Kittle estava conseguindo se manter saudável nos anos anteriores, né? Tanto que ele é o Pro nos 2 últimos anos, né? A gente até achou que ele deveria ter sido First Team no ano que o Brock Bowers explode. Então, mas mesmo assim, ele foi Second Team ao Pro. E a batalha dele para mim era contra o Brock Bowers e contra o Trey McBride. E qual que foi o meu pensamento? Com o Brandon Ayuk ainda lesionado, a saída do Deebo Samuel, os 49ers vão precisar bastante do jogo aéreo, porque eu já sabia que o jogo terrestre não ia funcionar tão bem. Pensei, o George Kittle vai ser muito acionado, ele e o Rick Pearsall. E de fato eles foram, quando eles estiveram em campo. O problema foi que vocês sabem tudo que aconteceu. Qualquer take sobre os 49ers em 2025, ela provavelmente esteve errada. A única coisa que eu acertei foi o recorde. Eu cravei que os Niners iam ficar 12-5. E eu quase cravei os jogos também que os 49ers iam ganhar. Eu acertei
3 jogos que eu troquei os resultados, que foi, eu coloquei que ia ganhar do Seahawks em casa e perder fora, foi o contrário. Coloquei que ia ganhar em casa dos Rams e perder fora, foi o contrário. Mas fora isso, tudo dos 49ers foi uma bagunça. Então o Kittle, ele teve essa lesão no segundo quarto contra o Seahawks, e aí eu já falei, tá bom, não vou acertar. Mas também eu acho que ia ser difícil cravar, mesmo se ele tivesse jogado, porque o Trey McBride teve uma temporada fantástica, uma temporada de 110 recepções, uma coisa absurda, assim. A diferença dele pro segundo tight end foi uma das maiores diferenças de nível jogado que eu já vi em uma posição do primeiro pro segundo em um ano, em um skill player. Ele dominou completamente a liga. Mas fica aí, tá na história que essa foi um dos piores palpites que eu fiz, porque ele durou um quarto e meio de futebol americano, né? Pois é, cara, que foi. Pra mim era justamente esse ponto, porque o Kiro realmente, pra mim, é o, em tese, melhor tight end que a gente tem na NFL, o tight end mais completo que a gente tem. Então, pô, dizer que o Kiro seria First Team All Pro e lideraria os tight ends e jardas, acho que é uma opinião muito justa. Mas ele lida com lesões de certa forma. Eu sei que vinha se mantendo saudável. Eu falei assim, será que é isso que a gente quer apostar? Né, que vai acontecer, assim, estando nesse time dos 49ers também, principalmente do lado de onde eles treinam, né? Então, assim, fica meio difícil. É verdade, verdade. Substation. Eu queria muito que aquela fake news da Subestación Gigante é do muito México bom. fosse verdade, mas infelizmente não é. Aquilo lá é só um parque mesmo. Editor, bota então a última take pré-temporada do Alex aí. Patrick Mahomes será o MVP da temporada. Pois E aí, é. Alex? Falei, vou comprar na baixa ações do Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes para mim teve um bom ano. Acho que os números não refletem, né, o quão bem o Patrick Mahomes jogou, mas assim, longe de ter sucesso, acho que tanto individual e principalmente coletivo para disputar o prêmio de MVP, né? Então, eu cravei na temporada passada que seria o Josh Allen, porque ficava muito nítido que ele era o centro do ataque, você não tinha tantas armas ao redor dele para receber tanto crédito. E eu pensei o mesmo aqui para o Patrick Mahomes, o Kelce um ano mais velho, quem seriam os recebedores do Patrick Mahomes, o jogo terrestre também, que foi um grande problema nessa temporada. Então eu falei, cara, o Pat vai colocar esse ataque nas costas e vai ganhar o MVP. E assim, Tipo ele colocou o 2022, ataque né? nas costas, mas, né, não foi o suficiente, porque esse time, cara, perdeu muito jogo, assim, apertado, né, acho que faltou talento, né, ao redor dele, assim, então agora já tem a galera falando do Travis Kelce, sobre voltar ou não, acho que seria bom o Travis Kelce voltar, mas Kansas City Chiefs não pode, né, ficar só contando com isso, tem que ir atrás, tem que gastar, e tem que trocar, e tem que escolher com escolha alta, né, com capital, recebedores para ajudar o Patrick Mahomes, seja ali no jogo terrestre também, não precisa ser tão alto, né? Primeira rodada, a galera tá doida no Jeremiah Love, mas assim, acho que não é para tanto. Mas um wide receiver, um Lemon, um Tate, né? O Tyson, alguém assim para ajudar o Patrick Mahomes. Então acho que tá na hora disso, né? Ele não precisa ser o MVP todo o jogo, né? No Kansas City Chiefs, deixa que outros recebedores também o ajudem, né? Quando esse ataque tinha Kelce no auge de Tyreek Hill, era muito mais simples, certo? Certo, eu não acho que foi também uma take ruim, eu acho que fazia sentido e o Mahomes jogou muita bola. A questão mesmo é que os Chiefs tiveram um ano de baixa, né? E aí você tem todos os problemas que a gente viu durante toda a temporada. Parecia um time velho também, um time sem grandes skill players que seriam capazes de potencializar o Mahomes. E aí tem a lesão também ali na semana 16, que daí sepulta completamente qualquer chance, mas ali ele também já não brigava. Foi uma temporada que eu acho que a AFC esteve bem baixa esse ano também, né? Em um certo momento parecia que a AFC estava super forte e eu acho que foi um ano de muitos times que a gente não esperava que estariam tão bem assim, substituindo times que geralmente são bichos papões. Então, os Chiefs mal, os Ravens mal, os Bengals mal, surge o New England Patriots, surge o Jacksonville Jaguars, né, surge o Denver Broncos, que já tinha ido para a temporada, mas foi seed 1, então muitas surpresas nessa AFC que fizeram que essa take não desse certo. Editor, agora vamos para o nosso próximo bloco, porque a gente precisa falar sobre coisas que a gente aprendeu na temporada esse ano, Alex. Toda temporada a gente reflete bastante sobre o que a gente está vendo, a gente reflete sobre as coisas que a gente
entendeu durante essa temporada que antes a gente não necessariamente acreditava. Então, todo ano é um aprendizado. Vamos começar por mim, Alex. Galera, calendário importa, tá? Calendário importa ao contabilizar as chances de título. Esse foi um tema muito falado durante essa temporada. E eu honestamente não ligo se a torcida vai entender errado ou não, porque nesse ponto eu preciso ser responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas vão entender. Então, a grande narrativa por trás de calendário esse ano foi sobre o New England Patriots. E eu não quero falar só sobre o New England Patriots aqui, tá? Eu tenho aqui, galera, os 10 calendários mais fáceis da temporada. Eu vou falar os times que tiveram os 10 calendários mais fáceis da temporada pós fim de temporada. Isso aqui não é pré-temporada, porque existe uma diferença também entre o que é projetado antes da temporada e o que de fato é um calendário fácil. E é baseado em força de vitória? Isso, força de vitória. Então, Strength of Schedule Recap aqui das semanas 1 a 18, baseado na porcentagem de vitória que cada time teve. Os 10 times que tiveram o calendário mais fácil foram Patriots, Broncos, Cowboys, Bears, Chargers, Bills, Eagles, Jaguars, Packers e Browns. Galera, 8 times desses aqui foram para os playoffs, só 2 não foram. Os 2 times com o calendário mais fácil da NFL tiveram 14-3 de campanha e foram para a final da AFC. Os únicos times que não foram para os playoffs aqui foi o Dallas Cowboys e o Cleveland Browns. Tá? Mas no top 10 não é coincidência que 8 times foram para a pós-temporada. Agora eu vou pegar os 5 times que tiveram o calendário mais difícil da temporada. Tennessee Titans, Arizona Cardinals, New York Jets, Indianapolis Colts e Las Vegas Raiders. O sexto é o Tampa Bay Buccaneers, também ficou fora da temporada. O primeiro time que foi para pós-temporada com um calendário difícil, que é aqui o sétimo mais difícil da liga em 2025, foi o Los Angeles Rams. E esse é um ponto muito importante também, porque muita gente falou, esse time dos Rams não parece um time 12-5, parece um time melhor do que isso. Né? E foi justamente isso, você tem um calendário difícil que às vezes puxou umas derrotas para o Los Angeles Rams, e esse time acabou ficando com 12 vitórias, perdeu a seed 1. Em compensação, o Seattle Seahawks teve o 15º calendário da NFL em força. Ficou bem ali na meiuca. Tanto os 49ers quanto os Seahawks ficaram com 0.49, 0.50 de força de vitória, bem ali na meiuca. É impossível falar que isso não influencia. Então, eu não tô aqui dizendo que os times são farsa ou não, mas que de fato a gente, na hora de avaliar as chances de título de certos times, o calendário ser difícil ou não pode ser a diferença do time ficar com a seed 1 e a seed 5. E você ficar com a seed 1 significa que você não só folga na primeira rodada, como joga todo a pós-temporada em casa, que foi o que aconteceu com o Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks pula direto para o Divisional Round este que os Rams quase foram eliminados porque pegaram um Carolina Panthers 8-9 fora de casa e quase foram eliminados. Aí eles pegam os 49ers fora de casa, que poderiam ter ficado com a seed 1 se tivessem vencido aquele jogo, e pegam os Rams em casa. E olha a diferença que é você jogar essas partidas em casa e jogar fora de casa. Então, para os Rams, isso fez bastante diferença. Mesma coisa para o New England Patriots. A gente falou muito sobre o calendário dos Patriots ser fácil, não, e tudo mais, não para menosprezar o time, mas porque todo mundo tinha a impressão de que esse Patriots estava um ano à frente do planejamento, só que as pessoas no final da temporada ficaram com medo de falar porque a torcida dos Patriots ficou bem reativa com isso. Mas a gente viu no Super Bowl que eram times de níveis diferentes. A defesa dos Patriots jogou muito bem, mas o ataque era completamente incapaz de atacar a defesa dos Seahawks. Então, esse 14-3 dos Patriots foi inflado. Não tem como falar que não foi. Assim como talvez o 14-3 dos Broncos também foi inflado. Mas fato é de que esses times fizeram uma final de conferência. Os Patriots chegaram no Super Bowl. Então o calendário influencia nas chances de título de um time. O Kansas City Chiefs, por exemplo, teve um calendário difícil. Ficou ali com o 12º mais difícil. Teve uma força de vitória mais
positiva. Então, os adversários que os Chiefs enfrentaram tiveram mais vitórias do que derrotas. Então, esse tipo de coisa acaba contando, no fim das contas, e é importante a gente entender isso na hora de a gente fazer as nossas prévias. Nem sempre o que a gente prevê sobre um calendário ser fácil se concretiza. Os 49ers tinham, antes da temporada, o calendário mais fácil da NFL previsto. Acabou sendo exatamente ali um calendário na meiuca. Mas a gente já sabia que o calendário dos Patriots era fácil e a gente falou que é um time que poderia surpreender, mas não tanto assim. O que você acha sobre essa take, Alex, sobre esse aprendizado? Qual é a máxima em relação ao calendário que a gente defende nesse programa? Tá lá desde maio. Tá lá desde maio. Então, quando um time ganha 14 jogos, todo mundo fala, mas o calendário é fácil. O calendário tá lá desde maio. Então, a gente, claro, faz prévias que podem não acontecer. Você tem surpresas todas as temporadas, você tem decepções todas as temporadas, mas a gente tem uma noção de quem as equipes vão enfrentar. Isso é excelente, porque na NFL você não enfrenta os mesmos adversários. Você não tem a mesma tabela igual o Campeonato Brasileiro, que você enfrenta todo mundo 2 vezes e vê quem é o campeão. Não funciona dessa forma. Então, vão ter anos que certas equipes terão calendários mais fáceis e outras terão calendários mais difíceis. E tá tudo bem. É sobre as equipes aproveitarem as oportunidades que elas têm. Eu sempre dou o exemplo do Eagles 2022, cara. Todo mundo falava que era uma gigantesca fraude. Cara, o calendário era fácil. O Eagles foi lá, ganhou um monte de jogo, foi para a pós-temporada, ganhou dos Giants e dos 49ers sem o Brock Purdy, porque eram os adversários que estavam na frente deles. E aí perdem para o Kansas City Chiefs, assim, no detalhe. Mas era um time que, cara, aproveitou a chance que tinha. E aí, quando o seu calendário é mais difícil de vencer os jogos. E a NFL não é sobre ser justa, certo? Então vai ter time que vai ter calendário mais fácil. Lidemos com isso. Cada ano vai ter isso aí de maneira diferente. Então, assim, acho que é uma take muito justa, certo? O calendário importa, sim, e tá tudo bem se for fácil. É isso que eu queria acrescentar. Eu gostaria de enfrentar o Tennessee Titans de 2025 todos os jogos e ganhar um Super Bowl. Não tem ponto de estilo. Não tem ponto de estilo. A gente não tem que romantizar você enfrentar um calendário difícil para ser campeão. É muito mais legal quando isso acontece. Por exemplo, o Seattle Seahawks ganhou um Super Bowl eliminando 49ers e Rams, que são os dois maiores rivais, e ganhando um Super Bowl na casa dos 49ers contra o New England Patriots, que poderia não ser o time 14-3 Patriots, bicho papão, que já foi um dia, mas daqui 10 anos vão olhar para trás e falar assim, caramba, foi um Super Bowl contra os Patriots. É um time, literalmente, que foi para mais Lavou a alma do Super Bowl 49, de certa forma. É então, legal assim, pra caramba. Mas assim, se os Patriots tivessem ganhado, por exemplo, vamos supor que o Sam Darnold tivesse se machucado na final de conferência, porque ele tava com problema no oblíquo, quem tivesse jogado fosse o Drew Lock e os Patriots ganharam. Irmão, so sorry. Acontece. Então, assim, eu só falo isso porque a torcida ficou muito chateada com isso. E, cara, eu honestamente, eu acho que a torcida dos Patriots pegou muito mais pilha do que deveria com isso. Porque, assim, era só falar, irmão, vai lá e ganha os jogos, então também. A gente tá chegando no Super Bowl e é isso aí. Se tivesse ganhado, ia ser uma comemoração com bastante soberba justificada. Então, é sobre isso. Alex, seu primeiro aprendizado. Bota aí na tela, editor. Meu primeiro aprendizado, meu amigo, dessa temporada é que estamos de volta na era do personnel pesado. Então, muito por conta do título do Seattle Seahawks, eu acho que de maneira merecida, a gente tem falado dessas defesas com os dois safes no fundo do campo e as defesas com o Big Nickel, principalmente, que é uma posição aí que tem cada vez mais ganhado destaque, mas é algo que já vem acontecendo nos últimos anos. Então, desde ali de 2020, com o Vic Fangio, principalmente com o Brandon Staley, colocando o Derwin James para jogar assim, né? O Jalen Ramsey jogando assim nos Rams, que foi campeão. Você tem o Kyle Hamilton, você tem o Cooper DeJean, agora você tem o Nick Maori. Então, é algo que já vem acontecendo. E agora você tem o Mike McDonald, que vence o Super Bowl também muito por conta, né, dessa revolução junto do Fangio ano passado. E os ataques estavam um pouco sem saber o que fazer para contra-atacar, né? O próprio Kyle Shanahan fala, cara, vocês querem minha opinião de especialista, mas eu não fiz um touchdown nos últimos 2 jogos, então, tipo, como é que eu vou opinar? E acho que, novamente, o cara que está à frente a essa revolução é o Sean McVay. Então, o Sean McVay tem respondido com um personnel mais pesado, então colocando mais tight ends em campo, principalmente. Eu falei muito antes da temporada que a gente veria muito personnel 12 esse ano, e ele tem aumentado nos últimos anos para responder essas defesas com os dois safes no fundo do campo. O Sean McVay falou, 12? Meu amigo, vão ser 13, tá? Então vou colocar 3 tight ends em campo, vou correr com a bola, vou forçar vocês a descerem um safety pro box para aí
voltar, né, a passar a bola assim, seja complexo, seja com o jogo aéreo puro mesmo. Então, assim, a gente está começando a voltar, acredito eu, para esse personnel mais pesado, para um jogo mais físico, para as defesas voltarem para o jogador do boxe, aí é um ciclo, né? E aí voltamos, depois com o safety no fundo, vai ter o play action, rota cruzando o campo, e a gente vai voltar para isso de novo. Mas quem está à frente das coisas, quem se preparou melhor para isso, quem realmente tinha as respostas para esse tipo de defesa, na minha opinião, é o Sean McVay, e acho que tight ends vai ser uma posição que muito time vai estar de olho aí nesse draft, justamente para tentar copiar um pouco dessa estratégia. Você foi perfeito nessa, cara. O próprio Kyle Shanahan falou depois na transmissão que você precisa conseguir correr com a bola contra Seattle. E parece óbvio, mas é de fato o que fez os Rams conseguirem ter um pouco mais de sucesso. Você tem que correr com a bola e atacar em profundidade. Porque senão você mantém essa estrutura de 2 safes no fundo do campo que tiram um jogador do box e você deixa a defesa muito mais confortável. Ainda mais sendo uma defesa que hoje em dia, né, cada vez mais você tem os times marcando com pattern match, então se adaptando às rotas dos recebedores ao invés de fazer zonas puras onde você está marcando gramado, né, que é uma coisa que os treinadores não gostam. Então as defesas elas estão se tornando bem híbridas e difíceis de serem contornadas, mas toda marcação possui uma fraqueza. Então a gente até teve uma discussão sobre isso lá no parte do Nickel, sobre os Rams terem ou não terem colocado a blueprint de como vencer os Seahawks. Para mim, eles colocaram. Só que não quer dizer que seja fácil, mas você tem ali um Puka Nacua que consegue produzir jardas após a recepção, um quarterback que consegue atacar as zonas em profundidade e que consegue antecipar esses passes, manipular os defensores com os olhos, mas você precisa de big plays contra essa defesa de Seattle, porque se você precisar atacar sempre 5, 10 jardas para ir avançando o campo de pouco em pouco, é uma defesa que vai te punir, que vai justamente deixar essa marcação com 2 safes no fundo, aí deixa os cornerbacks mais livres para marcar, né, se adaptando aos padrões das rotas, desce o Emanuori e fica tudo muito difícil de marcar. E o Sean McVay foi o cara que representou essa alternativa à defesa de Seattle, né? Os 3 jogos dos Rams contra a defesa de Seattle, eles marcaram pelo menos 21 pontos. Né? Marcaram 37 pontos no segundo jogo das equipes, poderiam ter vencido também o jogo na final de conferência. Então, é uma take muito boa, cara. É um aprendizado que, de fato, a gente viu muitos times migrando para esses personagens pesados, e eu acho que é uma tendência que vem para ficar. Tinha time até com 6 OLs essa temporada, cara. Os Patriots usaram bastante, os Chargers, exato. Vamos lá, então. Minha próxima take, meu próximo aprendizado. Special teams importam e merecem mais amor. Cara, esse aqui também foi outro tópico que, quando eu falei sobre, tiveram torcedores que simplesmente quiseram entender errado e tudo bem, já. Mas assim, eu vou falar aqui um pouco do nosso queridíssimo Los Angeles Rams, tá? Porque o que acontece? Special Teams, por anos, foi uma posição que não tinha tanto impacto positivo assim no jogo. Você tinha muito impacto negativo. Quando você tinha erros de special teams, isso daí ficava marcado. Kyle Williams na final de conferência, você tem o Bostic na final de conferência de 2014. Então, vários momentos da história onde os special teams atrapalharam. As mudanças que a NFL tem feito nos últimos anos têm priorizado times, tem beneficiado times que investem um pouco de tempo no special teams. Então aqui, o EPA do Seattle Seahawks com o special teams essa temporada, o que é o EPA? São pontos esperados adicionados ao longo da temporada. Foi 64.7, ou seja, os special teams do Seattle Seahawks adicionaram 64.7 pontos para o time na temporada. Foi o melhor time disparado. O segundo melhor time foi o San Francisco 49ers. O terceiro foi o Houston Texans, e já vem um pouco abaixo dos 49ers e do Seahawks, mas esses 2 times me chamam muita atenção, por quê? Os Seahawks eles foram atrás do Rashid Shaheed durante a temporada, que retornou punch para touchdown contra os Rams. Teve vários punts que ele conseguiu retornar para posições melhores de campo, ganhando 20, 30 jardas com retorno de punch. Então você já começa o seu ataque 30 jardas depois de onde você começaria se você só fizesse um fair catch. O time foi lá e ganhou o Super Bowl. O Jason Myers também seguro durante a temporada.
Os 49ers em segundo me chamam muita atenção, Alex, porque foi um time que não podia errar. Não podia errar. Depois de tantas lesões que tiveram na temporada, né, perdendo o Nick Bosa, perdendo o Fred Warner, Michael, Brock Purdy perdendo jogos, você via os jogos dos 49ers e você tinha a sensação clara de que o time perdeu os jogos onde era pior do que o adversário e ganhou os jogos onde era melhor e acabou ganhando alguns jogos onde simplesmente o time foi menos errático do que o adversário, jogava no erro. E isso só é possível porque o Special Teams de São Francisco foi muito bem na temporada. Tirando o Panther, que teve problemas ali, não conseguia punts tão longos e tudo mais, você teve apenas um erro de field goal o ano inteiro. Você teve retorno do Sky Moore para 90 jardas. Você teve bons retornos dele também em kickoff. Você não teve fumbles em retorno de kickoff, de punch. Tudo isso contribui para você fazer um jogo mais limpo e evitar erros. Então, um time que teve vários problemas na temporada, de lesões, de execução, ficou 12-5. Agora vamos pegar o caso do Los Angeles Rams. Novamente, eu vou trazer aqui os 5 times que tiveram pior EPA em Special Teams na temporada. E vocês me falam o que esses times têm em comum. O Saints teve o pior disparado, menos 63.3 de EPA. Os Cardinals em segundo, os Raiders em terceiro, os Falcons em quarto e o quinto pior time em Special Teams na temporada foi o Los Angeles Rams. Os Rams perderam a final de conferência por conta do Special Teams. E aqui eu não estou falando, notem aqui, não estou falando só do fumble no punch que virou touchdown na jogada seguinte do Seattle Seahawks. Porque a gente pode argumentar que depois disso também teve o erro do Tyreek Woolen, enfim. Embora eu ache que aquele lance custou a final de conferência, eu vou mais além. Os Rams ficaram 12-5 e em 2 jogos capitais dentro da divisão tiveram erros de special teams que custaram o jogo. 49ers na semana 5. Tem erro do Joshua Cardi, o time perde aquele jogo com 2 erros de field goal. Você tem erro no kickoff, na prorrogação, que dá campo curto para os 49ers. Os 49ers precisam avançar só 30 jardas para chutar um field goal. Beleza. No jogo contra os Seahawks, na semana 16, você tem o retorno de touchdown do Rashid Shaheed, que dá a fagulha, que acende a fogueira dos Seahawks para virar o jogo. Então é um erro de special teams também, no retorno. E você tem o erro na final de conferência. Se você tivesse essas 2 vitórias na temporada regular, os Rams ficariam 14-3, ficariam com a seed 1, provavelmente teriam chegado no Super Bowl, poderiam até ter ganhado. Mudaria a história da temporada. Mas os erros de special teams custaram o time. Os Bills também tiveram um special teams muito ruim, foi o 6º pior, com menos 27.9. E aí você tem outros times aí que também foram ruins, os Packers, enfim. Tudo isso para dizer que os special teams importam. E cada vez mais eu acho que a NFL está tentando fazer com que as regras da temporada beneficiem os times que olham para todas as esferas. Então, tentar pegar um bom retornador, treinar bastante a posição de campo que você quer entregar para o seu time. E quanto menos times errarem nos special teams, mais o ataque e a defesa, que são as áreas mais unidas da equipe, podem trabalhar sem muitos problemas. Porque os special teams têm isso também. Quando você tem problemas de special teams, isso desestabiliza totalmente a equipe, cara. Porque eles já são, como o próprio nome diz, mais especialistas. Então eles não entram toda hora, eles não estão tão integrados no elenco assim. Eles são meio que o próprio grupinho dentro de um time. Aí quando você tem um special teams problemático, isso daí é 10 vezes pior. Excelente take, meu querido, porque o Sean McVay, por exemplo, até tentou demitir o coordenador para ver se alguma coisa mudava, né, durante a temporada, mas acabou não sendo suficiente. E é muito por conta disso. É uma terceira fase que às vezes as pessoas não prestam tanta atenção, porque é só uma jogada ou outra que você entra ali, os chutes estão cada vez mais automáticos, mas toda jogada importa na parte de futebol americano. É um jogo de, cara, inches, né, como eles gostam de dizer. Então, assim, sempre qualquer coisinha que você tiver vantagem faz diferença. O Special Teams é essa terceira fase do jogo que importa bastante. Faço até essa meia culpa minha, assim, de não saber tanto sobre Special Teams e não dar o devido valor em muitos momentos, mas que quando fica muito discrepante, eu acho que a gente, né, trouxe esse ponto, por exemplo, entre Rams e Seahawks, que faria diferença no jogo, mas ao longo de toda a temporada, assim, acho que é algo que
posso ter isso mais em mente, assim, é uma boa lição que eu também vou levar para a próxima temporada, certo? Então, eles importam sim. Sua próxima take, sua próxima lição, Alex. Essa daqui é 100% emprestada do nosso querido Kurt Warner, que fala que os melhores ataques têm que ter bons planos para pressão. E claro, o retrato principal aqui foi o New England Patriots no Super Bowl, que não tinha ajuste nenhum contra as blitz que o Mike McDonald estava mandando para cima deles, mas que de maneira geral, Pepe, acho que é algo que foi muito presente nessa temporada. São ataques que eu sinto muitas vezes que eles são muito simples e, de certa forma, vão estar conectados com o meu próximo ponto aqui, mas que o sistema é muito rígido dentro dele mesmo, sabe? Você não dá tanta liberdade assim para o quarterback e para os recebedores de terem tantas respostas. Então, se por um lado, acho que isso também se conecta com uma lição minha do ano passado, de que se o time é bom é porque a OL é boa. Então, claro, quarterbacks que são pouco pressionados ou que têm bons jogos terrestres aqui também, né, o ataque, vão ter mais vitórias ao longo da temporada. Você também ter planos contra as equipes mandam pressões principalmente criativas, porque cada vez mais a gente tem, certo, linebackers que vêm na pressão, Eds que dropam na cobertura, e você vem lá um cornerback na blitz, você tem coisas muito criativas, essas defesas, vários jogadores conseguem fazer várias coisas diferentes, então você tem que ter planos, certo? Você não pode deixar, muita gente fala assim, cara, mas o jogador, né, o técnico no caso, chama a mesma jogada toda hora. Cara, esse é o sonho de todo técnico quando aquilo tá funcionando. Então o Mike McDonald foi lá, cara, blitz do Witherspoon, e eu vou chamar isso daqui até o Patriots mostrar que tem uma resposta, e tava funcionando, os Patriots não ajustavam, certo? Então, assim, ataques têm que ter bons planos contra a pressão, seja dentro ali da sua chamada, seja você colocando mais responsabilidade na conta do quarterback de poder trocar, na conta dos próprios recebedores de falar, cara, se esse jogador aqui vier na pressão, olha para mim. Então, vira para o quarterback na hora, porque não é sobre ele ir na rota exatamente igual está no playbook. Não. Veio outro cara aqui que eu tenho que repor. Então, onde é que está, né, o que a gente chama de hot, que é o quarterback é responsável por repor aquela blitz. Então, cara, isso aqui é uma coisa que acho que fica para mim também dessa temporada aqui. Os melhores ataques têm bons planos, são ataques que têm respostas para os diferentes tipos de pressão que as defesas colocam, porque as defesas estão cada vez mais criativas. Isso aqui é fundamental. E acho que não tem tantos ataques assim que tem respostas. O Eagles 2023 é um caso clássico, assim, não podia mandar uma blitz para cima do Jalen Hurts que ele não tinha resposta nenhuma dentro do ataque, certo? Então é esse tipo de coisa assim que acho que tem sido construído assim para mim ao longo das últimas temporadas. Entrando nesse ponto seu, Alex, eu queria entender aqui agora um debate filosófico, porque você prefere que essas respostas estejam dentro da própria chamada ou que o quarterback tenha liberdade para fazer essas mudanças? Vou te dar o exemplo do sistema do Kyle Shanahan. O Shanahan acredita muito em deixar o quarterback mais dentro do sistema, então a própria OL ajusta as pressões, e se vier uma blitz, ele sempre, em tese, tem alguém hot no lado dessa blitz que o quarterback deve olhar para ele. Então, o próprio sistema tem essas respostas e tal, no máximo fazer algum check, alguma coisa assim. Tanto que os 49ers eles não têm tanto problema, e o Brock Purdy lida bem com isso, com free rushers, porque se você tem um free rusher, é uma oportunidade em algum lugar de você atacar aquela zona que o defensor deixou aberto. Mas você tem outros sistemas onde o quarterback mesmo faz os ajustes. O Brady fazia muito esses ajustes na OL, na proteção e tudo mais, e tem quarterbacks que se sentem mais confortáveis tendo essa liberdade. O próprio Hurts passou a ter isso em 2023, em 2024, ano que eles ganham o Super Bowl contra os Chiefs, né? Eu até perguntei pro Cam Jurgens isso no Opening Night, ele falou sobre que também ele prefere que o quarterback tenha essa liberdade, embora seja algo conjunto, né? Nada é preto ou branco, a OL também conversa entre si. Mas filosoficamente, assim, o que você prefere nesse sentido? A minha resposta, obviamente, vai ser depende primeiro. Porque depende do quarterback que eu tenho. Se eu tiver o Tom Brady, é claro que eu prefiro deixar na mão Depende muito do head coach também, né? Tipo, também. se você confia. Então, assim, ou até nesse caso do center, se for o Jason Kelce o meu center, eu posso deixar na mão do center para fazer esses ajustes, certo? Então, de maneira geral, depende. Mas, respondendo a sua pergunta, eu prefiro que isso esteja na mão do quarterback, Pepe, porque é onde a bola vai estar.
quem tem que ter a resposta, quem é que vai tomar a decisão e soltar a bola e escolher aonde ela vai é o quarterback. Então acho que faz mais sentido o quarterback ter essa liberdade. Claro, ele precisa ser maduro o suficiente para ter essas respostas, mas acho que você desengessa, você pode encontrar respostas que não necessariamente tem dentro do sistema. Uma coisa que eu acho que é, de certa forma, falha nesse sistema do Shanahan é que você sempre lança hot, então não necessariamente você tem ganhos muito grandes contra a blitz algumas vezes. Então a defesa te força a ter ganhos bem curtos muitas vezes. E aí, ao invés de você ter ali tudo protegido, você faz uma shot play, ou então tem um passe ali mais no meio do campo para ganhar jardas após a recepção quando você está bem protegido, você tem 5, 4, 5, 4, e claro, jogadas positivas são sempre muito importantes, mas a defesa prefere que você precise de 20 delas do que 2 delas. Então, eu filosoficamente prefiro que meu quarterback tenha essa responsabilidade se ele conseguir, certo? Não necessariamente um novato já vai chegar sabendo disso tudo, mas se for um quarterback mais veterano, acho que seria bom ele poder fazer o ajuste que ele acha que faz sentido para o que ele está vendo naquela jogada, sabe? Muito bom, muito bom. Editor, bota aí então a minha última lição. E essa aqui eu sei que vai ser polêmica, hein? Muito Alex forte adorou essa, quando eu tá? mandei essa Muito pra ele. bom, muito bom. Vamos lá. Não existe janela de Super Bowl. Esse termo, pra mim, tá fundamentalmente errado. Eu vou explicar por quê, tá? Primeiro, um disclaimer. Isso não é um ataque a ninguém, tá? Eu estou atacando o mérito da discussão e não as pessoas. Porque eu entendo que é um termo que facilita uma discussão, mas eu acho que ele acaba atrapalhando também. O termo janela de Super Bowl é usado de que forma? Geralmente você tem ali um quarterback ou um sistema de elite que está rodando e se destacando na NFL, e aí as pessoas falam, precisa aproveitar essa janela de Super Bowl. Só que esse espaço amostral nunca é determinado. Então sempre fica uma coisa meio tipo ditado popular. E aí eu fico escutando, e toda temporada eu bato nessa tecla. Gente, mas janelas de Super Bowl, elas se abrem e fecham com muita facilidade, rapidez, e elas não são previsíveis. Então, eu cheguei à conclusão de que simplesmente não existe janela de Super Bowl. E vou dar aqui alguns exemplos. Seattle Seahawks. Alguém achou que essa janela estava aberta em algum momento nos últimos 6 anos? O Seattle Seahawks antes da temporada, vou passar aqui pelo retrospecto para quem não se lembra. O Seattle Seahawks tinha mandado o Dino Smith embora, que era um quarterback sólido, não era nada demais, mas era sólido, muita gente amava. Pegado o Sam Darnold. Ninguém ficou empolgado com essa contratação. Aí trocou o DK Metcalf e trouxe o Cooper Kupp para repor ele. A gente já sabia que o Jackson Smith-Njigba seria o wide receiver 1, mas pegou um wide receiver que também não empolgou ninguém, era um veterano que já não era mais grande coisa. Não tinha grandes estrelas nesse time, tanto que foi um Super Bowl com hype lá embaixo, porque tirando o Smith-Njigba que explodiu esse ano, você não tinha grandes coisas assim, tinha ali uma expectativa de que a defesa ia jogar muito bem, de que a linha ofensiva ia melhorar. Nenhuma pessoa, nenhum analista falou que esse time ia competir por Super Bowl. E o adversário dele no Super Bowl também não. Porque todo mundo se apaixonou com o New England Patriots durante a temporada. Era um time 3-14 no ano anterior. 14-3, enfim. Que a gente esperava coisas boas. A gente, inclusive, no Endzone falou: esse time vai brigar por playoffs e tal. Acho que vamos. A gente colocou os Patriots com campanha positiva. E muita gente já viu os Patriots com campanha positiva e falou: gente, vocês estão viajando e tudo mais. Então, ninguém sabe ao certo quando essa janela vai se abrir ou fechar, simplesmente porque toda off-season os 32 times criam um plano que pode dar certo, pode dar errado, mas existem 1 milhão de coisas que influenciam nisso. O Seattle Seahawks não teve lesões significativas durante a temporada, o New England Patriots teve lesões, mas todas que os jogadores voltaram, o Milton Williams voltou, o Will Campbell voltou, o Drake May ficou saudável, pegou um calendário fácil, então não existe isso de janela de Super Bowl. O caso dos 49ers também é um caso para mim muito claro. O time tá com essa janela aberta já tem vários anos, chegou em 2, perdeu os 2. Aí, quando falaram a janela dos 49ers finalmente se fechou, o time foi lá, ficou 12-5, eliminou o campeão do Super Bowl na casa do campeão do Super Bowl e perdeu pro time que venceu o Super Bowl, que tem uma das melhores defesas da liga. E aí agora, vamos falar que fechou de novo? E se o time for campeão esse ano?
porque pode acontecer. O Buffalo Bills tá com a janela do Super Bowl aberta há 6 anos e não chegou em nenhum Super Bowl, sabe? Então, assim, aí eu pego o exemplo também do Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles vai pro Super Bowl em 2022, perde o Super Bowl. 2023 o time tem aquela derrocada no final da temporada, fica fora. Todo mundo já tava falando, tem que demitir Sirianni, esse ciclo tá se fechando, o time tá com coisa... Ganhou o Super Bowl no ano seguinte. Então, é um termo que eu simplesmente não vou mais utilizar. Não existe janela de Super Bowl. Cada off-season os times fazem 1 milhão de mudanças, as coisas podem dar certo, podem dar errado. Eu não quero também ficar em cima do muro aqui, é óbvio que certos times têm mais chances. Se você tem um quarterback de elite, você pode potencializar as chances de Super Bowl nos anos seguintes. Mas esse termo ele é utilizado mais como um ditado popular do que qualquer outra coisa. E aqui o último exemplo que eu vou trazer. Washington Commanders, em 2024, chega na final de conferência, todo mundo fala, esse time tem que potencializar as chances de Super Bowl do Jaden Daniels, porque essa janela tá aberta agora que ele tá no contrato de calor. O time venceu 5 jogos na última temporada, já teve demissão, já teve gente sendo mandada embora, já teve Cliff Kingsbury saindo, o elenco agora tá precisando trazer mais jogadores porque o time tá velho, enfim, ninguém sabe o que é essa janela em si, e eu acho que é um termo que mais atrapalha a discussão do que ajuda, Alex. Baita take. Não sei se eu concordo com ela não, mas baita take. Cara, porque eu acho que assim, primeiramente, ninguém sabe nada de futebol americano. Acho que isso precisa ficar claro, assim, para todas as pessoas, tanto que estão do lado de cá, quanto que estão aí, que ninguém sabe nada, certo? Então, toda temporada, tudo pode acontecer. Esse é um dos Super Bowls mais improváveis de todos os tempos, porque, cara, a NFL é isso. A gente não sabe, a gente prevê, a gente analisa, a gente fala, a gente estuda para fazer o melhor palpite possível. Aí chega na semana 2, o George Kittle machuca e como é que ele vai ser ao pro, sabe? Esse tipo de coisa acontece. Toda temporada tem a sua própria história. Acho que isso é muito fato. Mas eu acho que você tem esse momento de um elenco de uma franquia que pode estar com mais chances dele ser competitivo. Eu ainda não sei se eu desacredito nisso, sabe? Nesse ponto da janela. Assim. Então, ter um quarterback sempre vai maximizar as suas chances. Ele está no contrato de calor, é uma vantagem competitiva em relação a outros times que pagam o seu quarterback. Você tem ali jogadores jovens que estão sendo desenvolvidos ou jogadores velhos, certo? O próprio Saints com o Drew Brees, por exemplo, que eu falava, cara, esse all-in do Saints faz muito sentido quando tem o Drew Brees aqui. Quando perde o Drew Brees, os Saints continuam no all-in, a gente ficava, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Então, sabe, eu acho que, para mim, eu não sei se eu concordo com isso não existir. Eu acho que isso tem momentos em que a sua chance está maior, certo? Enquanto outros ela vai estar menor. E só por ela estar maior não significa que você vai vencer o Super Bowl. É muito difícil vencer o Super Bowl. Tem só um time que ganha todo ano. Isso é muito, sabe? Eu acho que é diferente do futebol, assim, que você tem várias competições que vários times podem vencer. Cara, a NFL é só um, sabe? Então tem muita injustiça, entre aspas, que acontece aí. Eu gostei muito da sua take. Eu acho que tem esse ponto assim que faz sentido, eu só não sei se eu fui convencido ainda. É algo que eu vou estar pensando sobre. O meu ponto, algo que eu acho que vai ajudar essa pílula a ser engolida. Eu acho que essa janela ela é mais perceptível quando você está removido do período em que ela aconteceu. Vou dar o exemplo dos 49ers. 2023 para mim, e logo quando acabou o Super Bowl eu falei isso, para mim era a melhor chance dos 49ers vencer o Super Bowl que ele ia ter em muito tempo, porque tudo se alinhou naquela temporada. O time foi o time que menos teve lesões o ano inteiro, foi um time histórico em DVOA, em eficiência ofensiva, você quase precisava de mais dedos para contar quantas estrelas tinha nesse time. Tudo bem. O meu ponto é o seguinte, quando você analisa isso de uma maneira mais ampla, você vê que essas janelas, elas se fecham e abrem com muita facilidade e isso diz mais sobre quão dinâmica a liga é do que e que a gente não consegue prever quando ela vai se abrir de novo. Então, quando ela acaba, você fica claro, os ciclos se fecham e tudo mais, mas você só percebe quando de fato, quanto durou esse tempo, esse espaço amostral onde o time teve uma chance e não soube aproveitar, quando você está fora dele. Então, se você pegar 2019, São Francisco vai para o Super Bowl, 2020, o time tem uma temporada muito ruim, todo mundo se lesiona, e aí em 21 já tem toda aquela história da troca do Trey Lance e tudo mais.
Para quem não se lembra, naquela temporada, as conversas eram que São Francisco precisava de uma reformulação. E no ano em que eles trocam 3 escolhas de primeira rodada, tem todo aquele alvoroço de várias lesões na temporada de novo e tudo mais, o time chega na final de conferência com o Garoppolo. E aí no ano seguinte, o Trey Lance se machuca, aí todo mundo já tava falando que a temporada dos 49ers tinha ido por água abaixo, o Garoppolo entra lá, o time tá indo bem, se machuca, entra o Brock Purdy, o time chega na final de conferência de novo. Então, analisando agora que a gente, tipo assim, já está em 2026, você vê 2019, 20, 21, 22, 23, você consegue traçar onde esteve ali a melhor janela. Mas enquanto as coisas estão acontecendo, a liga é muito volátil para você prever qualquer coisa. E o caso do Seahawks é o melhor para mim. Se você pegar os últimos 5 anos do Seahawks, o que eles estavam construindo? O que você olhava e falava assim, não, esse time vai ter chance de Super Bowl esse ano? Não, ninguém falava. Cada ano o Seattle era um time que brigava pela 7ª vaga, na melhor das hipóteses. E aí, em um ano em que as coisas começaram a explodir, cara, até a semana 17, eu lembro, porque eu tive essas discussões em vários grupos, ninguém botava o Seahawks como um time que você botava o dinheiro que esse time ia brigar por Super Bowl, porque tinha o pé atrás com o Sam Darnold, esse time tava lá fazendo 16 pontos para ganhar do Indianapolis Colts, 18 pontos para ganhar do Indianapolis Colts em casa, Philip Rivers, e aí todo mundo com o pé atrás, chegou na pós-temporada e foi lá e ganhou. Então, agora você consegue olhar para a temporada e falar: nossa, esse time do Seahawks era bom mesmo. Só que é uma janela que ninguém imaginava que ia se abrir. E que ninguém sabe se vai continuar aberta pelos próximos anos. Se o Sam Darnold jogar mal pra caramba essa temporada e voltar a ser o quarterback ruim que ele era, ele vai ser trocado e, tipo, é isso, sabe? Justíssimo. Eu vou estar refletindo sobre. Eu gostei muito dessa take quando você me mandou, cara. Achei que realmente aqui pode ser que tenha algo. Talvez ele saiba de algo. Eu vou estar pensando. Rolup. Bora lá então, Alex. Sua última take. Seu último aprendizado sobre essa temporada. Para finalizar, cara, eu acho que os técnicos nunca foram tão importantes quanto eles estão sendo nesse momento, tá? Eles têm muito peso aí no sucesso das equipes, tanto dentro quanto fora de campo. Então, isso é um ano em que o nosso glorioso técnico do ano teve vários candidatos que mereciam vencê-lo, certo, no prêmio, porque esses treinadores têm transformado cada vez mais as equipes. Eu acho que os treinadores têm muito poder sobre o que acontece. Eu acho que isso era mais normal na NFL até o Peyton Manning, principalmente, chegar, que era um quarterback que era um técnico dentro do campo. Então, os quarterbacks começaram a ter mais liberdade, as pessoas querendo ir atrás do próximo Peyton Manning, de ser um cara ali que tem todas as respostas ele mesmo, dentro do campo, faz os ajustes, está sempre um passo à frente, um cara que estuda muito. Então, os quarterbacks começaram a ter mais poder. Então, você tinha Drew Brees, Tom Brady, Aaron Rodgers, esse tipo de cara que tinha ali o poder dentro do campo. E agora a gente volta, acho que o pêndulo volta assim para o sistema que é muito importante. Então, você tem o Shanahan, o McVay, o Ben Johnson, Matt LaFleur, certo? Agora, Liam Cohen, próprio Mike McDonald, Mike Vrabel. Então, técnicos que estão aqui com o poder nesse momento. São os técnicos que têm feito mais diferença no que acontece dentro do campo. Claro, todos os jogadores têm sua responsabilidade, muita coisa sobre a execução. O quarterback continua sendo a peça mais importante do elenco, mas eu acho que os treinadores estão mais importantes agora do que eles eram há alguns anos atrás, certo? Quando os quarterbacks eram os caras ali que tinham mais das respostas do que os sistemas em que estão os quarterbacks hoje. Então, eu acho que os quarterbacks não estão tão bem preparados, digamos assim, quanto já tiveram, né, outros quarterbacks. E claro, acho que a gente está num momento de certa forma de transição na liga, em que os excelentes quarterbacks agora sim estão começando a ficar maduros de novo e mais velhos e tendo mais, né, responsabilidades, mas acho que as pessoas se surpreenderiam com quantos quarterbacks realmente podem fazer ajustes na linha, além de é isso aqui que eu tô vendo, vou trocar para a jogada 2 e pronto, né? Que realmente pode trocar uma rota, que tem ali, né, um ajuste de proteção. Não é todo quarterback que tem liberdade de fazer isso na NFL hoje, certo? Então, acho que os treinadores, né, estão com muita importância nesse momento. E se você não tiver um bom head coach, acho que é realmente bem difícil de vencer jogos na NFL atualmente. Eu concordo com você. Quando você estuda o futebol americano e você vê o quão complexo ele está se tornando, ele sempre foi, mas o quão estudado o jogo é hoje, o quanto informação você tem, todos os departamentos são feitos para você tentar criar uma vantagem sobre o adversário. Se você não tem essa vantagem,
estratégica no homem que está controlando as peças do tabuleiro, é muito difícil você confiar no seu cavalo para ganhar o jogo. Então, eu concordo demais, Alex. A gente, bem concordante nesse timeout, né? A take mais polêmica que eu tenho, pelo menos te fez pensar, então a gente tá na mesma página, né? As pessoas Grandes falam mentes que nós pensam somos a igual. mesma pessoa, então Ai, cara, de complicado. fato. Uma Mas é boa uma coisa que eu temporada. queria te perguntar, Alex. Você uma parada que sempre me pega, assim, quando você tem ciclos de treinadores. Dar chance a alguém que ainda não vai ter sua primeira oportunidade, então um Jeff Heffley da vida, um Jesse Minter da vida, ou ir atrás de alguém que já tem experiência como um Mike McCarthy. Eu sei que o exemplo do Mike McCarthy é ruim, mas pensar nesses treinadores que já estão vividos na NFL, porque é sempre aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, nem sempre você ir com o jovem, o novo, aquela coisa, né, dinâmica, energia, é a resposta certa. Às vezes você tem que ir em alguém um pouco mais contido, alguém que tem já mais experiência, mas Mike McCarthy, Mike Tomlin, esses caras, será que, tipo, a gente vai ver esses caras tendo sucesso na liga de novo? O que você acha? Eu aprendi isso, Pepe, que o próximo cara não necessariamente vai ser grande coisa com o Brandon Staley. Eu, um pouco mais jovem, né, estava extremamente empolgado com o Brandon Staley nos Angeles Chargers, né, muito por estar aprendendo ali sobre futebol americano, esquemas, e ver o que o Staley estava fazendo. Eu falei, cara, isso aqui eu tenho certeza que vai dar certo, e não deu certo, né? Agora eu já não penso tanto dessa forma. E aí, a minha resposta vai ser a mesma, Pepe. Depende. Qual time é, qual treinador é. Então, acho que assim, o momento que o time tá vai fazer diferença para a contratação que eu vou fazer. Se vai ser um técnico jovem, se vai ser um técnico experiente, quais são as opções que eu tenho entre técnicos experientes e técnicos jovens, certo? Então, o próprio Ben Johnson, que ficou mais uns anos ali como coordenador, mesmo podendo sair, e quando saiu, pô, Ben Johnson, eu quero. Né? Um cara que chama jogadas, é um técnico jovem, essa mente ofensiva. Então, meus técnicos experientes são Mike Tomlin, Mike McCarthy, tipo, beleza, tem um Harbaugh ali. Então, assim, depende muito. Eu acho que faz mais sentido para cada equipe, sabe? Então, uma equipe que já tem ali, digamos, essa janela de Super Bowl aberta, talvez faça mais sentido para um técnico experiente. Um time que realmente precisa construir alguma coisa, talvez faça mais sentido com um técnico novo, né, que vai estar aprendendo ali na primeira viagem. Então, assim, depende. Eu acho que essa, de fato, é uma coisa que eu não tenho um lado, assim, talvez igual tem, dá mais responsabilidade para o quarterback mesmo que dependa. Essa daqui eu acho que vai realmente depender de cada time e de cada treinador. Assim, não acho que tem uma resposta certa. Uma coisa que eu gostei bastante, nossa, esse programa tá muito grande, mas beleza, vai ser a última coisa Coisa que eu vou boa. falar aqui. Não, as pessoas querem. O timeout de Elas 2 horas querem, ele elas ainda vem. Ele querem. ainda vem. E off-season eu acho que programas mais longos funcionam melhor, porque as Ficou muito pessoas, tempo sem gravar. elas botam ali no YouTube, vai trabalhar, vai fazer Vai as lavar coisas. louça. Eu faço isso. E as pessoas gostam de escutar a gente conversando, isso é verdade. Eu gostei muito da entrevista do Mike McDonald falando sobre o Brian Fleury, que é o ex-coordenador, o ex-técnico de tight ends e coordenador de jogo terrestre dos 49ers, foi contratado para ser coordenador ofensivo e vai ser o play caller do Seattle Seahawks nessa próxima temporada. E perguntaram para ele, pro Mike McDonald, se ele não estaria com um pé atrás por conta do Fleury nunca ter chamado jogadas. E aí ele pensou por 3 segundos assim e falou: todo mundo é um primeiro play caller em algum momento da vida. Então, tipo, e eu falei, cara, é a melhor resposta que ele poderia ter dado de fato, tipo, porque se a dúvida é ele nunca chamou jogadas, o Kyle Shanahan em algum momento também nunca chamou jogadas, até ele ter a primeira oportunidade. É claro que você tem transições e transições, né? Então, várias vezes você se torna o coordenador ofensivo de um time que tem ali um head coach ofensivo, e aí você começa a adicionar jogadas, chamar jogadas em situações específicas de jogo. Às vezes você chama a primeira jogada do drive, você coordena mais jogadas terrestres e tudo mais, coisa que o Fleury já fazia, inclusive ele coordenava o jogo terrestre de São Francisco, mas nem sempre você precisa ter essa coisa tão gradual assim. Você tá ali há vários anos numa comissão técnica aprendendo e você vai ter a sua primeira oportunidade. E pode ser que dê muito certo, pode ser que dê errado, mas
esses técnicos de primeira viagem, todo mundo foi um técnico de primeira viagem em algum momento. Então achei bem interessante o Mike McDonald falando isso. Perfeito. Só pode ver o extraordinário quem se arrisca, né? É verdade. É isso. Meus amigos, estamos encerrando então o nosso timeout. Esse formato vai ser bastante utilizado nessa off-season. A gente vai conversar sobre bastante temas aqui. Então sugiram temas que vocês queiram que a gente discuta. Uma coisa que eu estava pensando em fazer, né, durante essa off-season, Alex, a gente não necessariamente precisa ter um programa onde a gente vai, tipo, ter várias opiniões que vão ser emitidas igual essa daqui, várias takes e tudo mais. A gente pode simplesmente pegar um tema inteiro e conversar sobre ele o programa inteiro, que eu acho que a galera gostaria. Então, sugiram aqui, a gente vai ter vários convidados também, vamos trazer o Patrick, a gente vai chamar técnico de FABR para fazer programa com a gente esse ano, o Kurt vai vir aqui, vai ter Davis e Bulho. Então, sugiram convidados, temas que vocês queiram que a gente aborde e feedbacks estão sempre bem-vindos também. Certo, Alex? Perfeito. Deixem o like neste programa maravilhoso. Estamos de volta. Se inscrevam para não perder nenhum desses programas que faremos agora no off-season. E vamos com tudo. Estava com saudades. Programa gigantesco. Nem sei se é a melhor coisa que a gente já fez, mas é sobre isso. É sobre voltar. Eu gostei. Agora Eu gostei desse programa. Eu também. Valeu, galera. Até semana que vem. Terça-feira, 6 horas da tarde, o nosso novo horário. Tamo junto. Até a próxima. Go Birds.